Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre isomeria espacial. Sabemos nós que a luz ela se propaga em diversas direções. Por isso, é necessário nós pegarmos essa luz, que ela se propaga em diversas direções, e passar por uma fenda, que ela é chamada de polarizador. Esse polarizador ele vai, no caso, escolher somente uma direção para a luz continuar se propagando. E essa direção dessa luz escolhida é ela então que vai se propagar sobre uma substância conhecida, que ela vai ser como uma substância opticamente ativa, e a partir dela ela pode ter um comportamento de desviar essa luz polarizada para alguma direção, ou para a direita ou para a esquerda. Se for direita, será chamado de destrógiro ou destrogiro. Se for para a esquerda, essa será chamada então de levógiro ou levogiro. Quando for levógiro, esse ângulo apresentado quando a molécula conseguiu desviar essa luz polarizada para a esquerda, ele vai apresentar um ângulo negativo. Se for uma molécula que conseguiu desviar a luz polarizada para a direita, então esse ângulo vai apresentar valor positivo. Alguns ainda dispõem de uma outra notação para levogiro, como a letra S e a letra D para destrogiro. O levogiro e o destrogiro é o que nós chamamos de par de enantiômeros. E a partir desse par de enantiômeros é que nós conseguimos então compreender um pouquinho melhor acerca desse tipo de isomeria. Então, compostos opticamente ativos são aqueles que conseguem desviar a luz polarizada para alguma direção. Por isso, basicamente, nós temos 4 tipos de isomerias. Claro, nós vamos dar enfoque a alguns, mas existem esses 4 primordiais, que são os isômeros ativos, que são chamados de antípodas ópticas, ou ainda isômeros inativos, que são chamados de mistura racêmica, porque ele desvia a luz polarizada para os dois lados. Então 50% é destrogiro, 50% levogiro. E nós também temos os isômeros meso ou ainda os diastereoisômeros. Tá, e você pode se perguntar, mas eu tenho uma forma então quantitativa para dizer então a quantidade de isômeros que existem em uma mesma molécula? Bom, existe então uma pequena definição acerca do número de isômeros opticamente ativos, que nós vamos chamar de IOA. Esse IOA ele é igual a 2 elevado a N. N, então, é um númerozinho que nós vamos considerar que é chamado de carbono alfa ou até mesmo carbono assimétrico, o antigo carbono quiral. E também o número de isômeros opticamente inativos, o IOI. Ele é sempre igual a 2 elevado a N menos 1. Ou seja, eu tenho novamente a base 2 elevado a N, que é o número de carbonos alfa ou assimétrico, subtraído a 1. Ou ainda nós temos um cálculo acerca das misturas racêmicas, que é sempre igual a 2 elevado a N dividido por 2. Porque para cada 2 moléculas eu tenho 2 possibilidades para desviar essa luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Tá, mas aí o que é o carbono alfa, ou também chamado de assimétrico? Antigamente era chamado de carbono quiral, mas hoje existe uma convenção de que o carbono quiral não é o parâmetro mais adequado, o termo mais adequado para chamar então esse carbono que realiza essas 4 ligações de forma diferente. Então você vê, por exemplo, um carbono que está ligado, por exemplo, a um grupo amino, a um grupo carboxila, a um átomo de hidrogênio e até mesmo a outros carbonos que estejam fazendo outras ligações diferentes dele. Então, organizamos como grupos diferentes, e aí esse átomo de carbono central é o que nós chamamos de carbono alfa ou até mesmo assimétrico. Então, a primeira coisa, antes de responder qualquer pergunta, é saber definir qual é o carbono alfa daquela molécula. Então, a gente separa por grupos para entender se, de fato, aquelas 4 ligações estão sendo feitas com 4 grupos diferentes. Os diastereoisômeros são estereoisômeros, ou seja, são isômeros espaciais que não são enantiômeros, ou seja, esses estereoisômeros, eles são isômeros de que pelo menos um deles não é a imagem do outro, ou seja, nós dizemos que ele não é sobreponível. Se você for pegar sua mão direita e sua mão esquerda e você virar de frente uma para outra, ela encaixa bem. Mas se você colocar essas 2 palmas da mão e fazer assim, você vai ver que elas não são sobreponíveis. Meu polegar está de um lado, meu outro polegar está do outro. Isso quer dizer que eles não são sobreponíveis. Apenas
apenas esses três dedos aqui, mas mesmo assim um pouco sem encaixe. Então é por isso que nós chamamos de diastereoisômeros. E repare aqui que esses carbonos não necessariamente apresentam carbonos alfa, até mesmo assimétricos. Apenas aqui as insaturações ela me ajuda a responder isso. Além da isomeria óptica, nós também temos a isomeria geométrica. Esta isomeria geométrica é o que apresenta, por exemplo, os tipos de isomeria que são chamados de cis e trans. Mas cuidado, tá? Quando for cis e trans, ela vai ter um comportamento e até mesmo notações diferentes. Isso porque nós entendemos que o carbono ele pode apresentar ligações iguais, combinações iguais, só que ficam alguns conectores em lados diferentes ou até mesmo em posições diferentes. Como, por exemplo, se formos considerar o caso do 1,2 de bromoeteno, nós vamos perceber o seguinte: os carbonos possuem as suas insaturações, só que os átomos de bromo eles estão em lados iguais ou, no outro caso, estão em lados diferentes. Por isso que nós complementamos o nome desse composto como cis 1,2 de bromoeteno ou trans 1,2 de bromoeteno. Cis significa mesmo lado, então os átomos de bromo eles estão no mesmo lado do composto. E o bromo, ele, quando está em lados diferentes, é chamado de trans 1,2 de bromoeteno, ou seja, trans significa em lados opostos. Claro que isso pode acontecer, por exemplo, com qualquer tipo de heteroátomo, desde que ou estejam no mesmo lado ou estejam em lados diferentes. E nós só conseguimos fazer isso quando você encontra o carbono que faz essa saturação e aí você faz um pontilhado na horizontal para saber como é que está disposto esses heteroátomos. Como eu falei, existe uma outra notação para diferenciarmos os tipos de isomeria geométrica. Este senhor, chamado de Christopher, ele, por exemplo, indicou que nós usássemos as notações Z e E. Essas duas notações são, na verdade, oriundas de duas palavrinhas em alemão, que significa Zusammen e Entgegen. Essas duas letrinhas, essas duas notações, ela também é utilizada para bem comparativo mesmo com o cis e trans. Por exemplo, se a gente for considerar um cloro 2-fluor 1 iodeto eteno, nós temos então que o iodo e o flúor estão no mesmo lado e o cloro está no outro lado. E comparando com outra molécula, que é 1 cloro 2-flúor 1 iodo eteno, nós vemos que o flúor e o iodo estão em lados contrários. Então, por isso, como o flúor e o iodo estão no mesmo lado e o flúor e o iodo estão em lados contrários na outra situação, por isso nós chamamos de Z para o primeiro caso e de E para o segundo caso. Porém, a gente não vê somente por essa vertente, mas sim analisando o número atômico desses compostos. Se o número atômico de maior estiver no mesmo lado, nós também chamamos de Z. E se os números atômicos estiverem em lados diferentes, chamaremos também de E. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e compreendido. Até a próxima. Valeu!